Deus seja louvado. Amém. Hoje vamos continuar falando da Santa Palavra de Deus, dos seus ensinamentos contidos na Santa Palavra de Deus. Esperando que o Senhor nos abençoe em todo o decorrer desse vídeo e que, através dele, possa abençoar a vida de todos os que o assistirem. Perfeito? Irmandade, hoje eu vou falar sobre o sábado, né? E eu deixo uma pergunta no ar. Devemos ou não devemos guardar o sábado? Bem, para entendermos o que é o sábado, o que o sábado significa para os cristãos, para os evangélicos, nós precisamos recorrer à Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E vamos ler aqui uma parte que fica no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 ao 3. Lemos com a ajuda e a força de Deus. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bem, irmandade, por essa leitura que nós fizemos da Bíblia, nós podemos ver que o nosso Criador, nosso Deus, fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há no sétimo dia. No sétimo ele acabou toda a sua obra e descansou no sétimo dia, como nós lemos, e o abençoou e o santificou, né? E passado muito tempo depois, porque isso aqui foi no princípio, aí do princípio até chegar a lei, passou-se muitos anos, teve Adão e Eva, teve Enoque, teve Noé, e a lei veio muitos anos depois com Moisés, perfeito? E aí nós vamos ler mais uma parte para a gente entender a questão, perfeito? Vamos ler agora no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Glória a Deus. Então, irmandade, nessa leitura que nós fizemos aqui, aqui foi uma ordenança que Deus deu na sua lei para que o povo de Israel guardasse o sábado. Que no dia do sábado eles tirassem para descansar. E não para fazer nenhum tipo de obra servil, né? Mas era o dia do descanso. Vocês viram que é o mesmo dia de sábado, lá do princípio. Então o Senhor ordenou que os homens guardassem o dia de sábado. E antes, porém, irmandade, nós precisamos entender uma questão. No povo de Israel, para o povo de Israel, houve várias leis. Sabemos que houve lei sacerdotal, que eram as leis referentes ao sacerdote, as leis cerimoniais, que eram as leis referentes às cerimônias que eram feitas, né? Quem conhece a palavra de Deus sabe que tinha muitas cerimônias. Também sabemos que houve as leis civis, né? Que eram direitos e deveres dos cidadãos de Israel, e também a lei moral,
que é os 10 mandamentos. E nós sabemos que o sábado, ele está contido nos 10 mandamentos, na lei moral. Nós sabemos que várias leis, como a lei sacerdotal, a lei cerimonial e a lei civil, elas foram abolidas, né? Não é permitido mais fazer sacrifícios de animais, não é permitido mais circuncidar. Tem então várias ordenanças do passado que no presente, no Novo Testamento, não se aplica. Então, e nós também conhecemos que essas leis, elas foram abolidas. Eu tenho um vídeo aí para trás onde eu explico claramente e mostro onde estão escritas essas partes, né? Sobre as leis sacerdotal e a lei cerimonial e a lei civil. Perfeito? E então, nós entendemos, pelo vídeo que eu já fiz anteriormente, que no Novo Testamento ainda tem uma lei que ela permanece, que é a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. E então, nós percebemos e entendemos que o sábado, ele está contido na lei dos 10 mandamentos. Perfeito? E aí? Será que ele foi abolido ou não? Porque nós sabemos que há muitas igrejas que guardam o sábado e tem muitas que não guardam. Da forma como fazia antigamente. Perfeito? Mas vamos continuar. Vamos ler mais algumas partes até nós ir entendendo claramente esse assunto. O final vai ser surpreendente. Vocês vão ver. Perfeito? Perfeito? Então vamos lá. Vamos ler agora, Irmandade, aqui no 4º livro de Moisés, chamado Número, no capítulo 28, verso 9 e 10. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de um ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Perfeito? Vamos também, Irmandade, aproveitar e vamos ler no mesmo livro, que é o 4º livro de Moisés, chamado Números. Vamos ler no capítulo 29, o verso 12. Semelhantemente, aos 15 dias desse 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Glória a Deus. Irmandade, há também várias passagens na Santa Escritura que falam a respeito do sábado. São inúmeras partes falando sobre o sábado no Antigo Testamento, que tinha que guardar o sábado, como por exemplo, no 3º livro de Moisés, chamado Levítico, no capítulo 23, verso 3 em diante, no capítulo 23, o verso 8 em diante, também no 2º livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 23, verso 12, no capítulo do mesmo livro, capítulo 31, do verso 12 ao 18, e do mesmo livro de Êxodo, capítulo 35, do verso 1 ao 3. Então, Irmandade, são tantas as passagens que falam sobre guardar o sábado e não fazer nenhuma obra servil. Mas aqui na leitura de alguns textos que nós fizemos aqui agora, nós percebemos que havia algumas obras naquele tempo no dia do sábado. Como nós vimos aqui, os holocaustos e santa convocação. Então nós entendemos que no sábado era para servir ao Senhor. Era um dia tirado para servir ao Senhor. Não era para trabalhar na roça, não era para trabalhar na cidade, não era para ficar pastoreando ovelha, para fazer casa, nada disso. Era um dia de convocação para celebrar o Senhor, fazer a obra do Senhor.
Então nós entendemos claramente com esse texto que era para servir ao Senhor. Então o sábado era um dia para descansar das obras materiais e se aplicar a Deus, a servir ao nosso Deus. Perfeito? Então, entendendo isso, nós vamos agora para o Novo Testamento. Porque aqui, no Antigo Testamento, nós chegamos à conclusão que o sábado tem que guardar. Perfeito? Era o tempo da lei. Agora nós vamos para o tempo da graça, para o tempo do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos entender perfeitamente a questão. Então vamos aqui, Irmandade, para o livro, o Santo Evangelho, melhor dizendo, Santo Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 12, verso 1 a 8. Vamos ler, com a ajuda e a força de Deus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis o inocente, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Deus. Então, Irmandade, deixa eu fazer uma explicaçãozinha aqui. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele veio para cumprir a vontade de Deus, a lei. Porque está escrito, nenhum homem conseguiu andar na lei sem errar, exceto o Senhor Jesus Cristo. O único que conseguiu foi o Senhor Jesus Cristo. Então ele precisou andar na lei de Moisés, os 10 mandamentos, as leis, todas as leis que tinha, porque não foi abolida só foi abolida após a morte do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele precisou andar na lei. Ele foi o único homem que conseguiu cumprir toda a lei, seja tudo que estava relacionado, seja a lei moral, sacerdotal, cerimonial e a lei civil. Ele foi o único que conseguiu. E obedecendo o Pai, cumprindo toda a sua lei, ele conseguiu, com a sua obediência, salvar as nossas almas. E ele foi obediente até a morte, e verteu o seu precioso sangue para nos resgatar do poder do mal. E no terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Glória ao nome santo do Senhor. Então, por essa leitura aqui, nós percebemos que os fariseus tentavam alguma ocasião para tentar acusá-lo de alguma falta, de alguma transgressão da lei para poder condenar o Senhor. Porque eles não estavam satisfeitos em ver os cegos enxergarem, os mudos falarem, os espíritos imundos saírem das pessoas e a pessoa ter paz. Eles não estavam felizes e satisfeitos em ver pessoas sendo ressuscitadas, pessoas que tinham morrido. Tantas e tantas maravilhas, tantas obras, tantos milagres que o Senhor Jesus Cristo fazia, e eles sempre tentando ocasião para tentar acusar o Senhor de transgressor da lei para arrumar alguma coisa para poder matá-lo. Olha o ponto que o ser humano chega. O próprio amor na terra e eles procurando ocasião para matar. O próprio amor. Mas ninguém tinha poder contra o Senhor Jesus Cristo, não. Ninguém tinha. Ele mesmo disse na sua palavra: ninguém toma a minha vida. Eu mesmo a dou. E também torno a tomá-la.
Então foi ele mesmo que se entregou por nós, por amor das nossas almas. Homem nenhum tinha poder contra ele. Nenhum. Glória ao nome santo do Senhor. Então, vamos continuar aqui no mesmo capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, agora no verso 9, até mais um pouquinho para baixo, até onde Deus permitir que a gente vá. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem no sábado. Por consequência, lícito fazer bem no sábado. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Eles não aguentavam ver o Senhor Jesus Cristo fazer milagre, fazer obra, porque eles tinham o Senhor como transgressor da lei, porque o Senhor Jesus Cristo fazia obra no sábado. Mas ele disse aqui, por consequente, por consequência, lícito fazer bem no sábado. Ele estava mostrando que no sábado, ou em qualquer dia, mas especificamente no sábado, se pode fazer o bem, pode servir a Deus. Entendeu, irmandade? Então, isso era muito pesado para eles, para os fariseus, porque eles não aceitavam. Eles não paravam para pensar, para tentar entender, compreender o conhecimento, interpretar, ver, a crer no Senhor Jesus Cristo. Eles preferiam julgar e arrumar a ocasião para querer matá-lo. Se dependesse somente deles, o Senhor já teria morrido naquela época lá, nos primeiros momentos, que eles se levantavam contra o Senhor. Mas não. O Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a sua missão. E quando chegou a hora dele ser sacrificado, ele foi. Nenhum homem tinha poder sobre ele. Mas ele cumpriu toda a sua missão, sem errar em um ponto. Porque ele cria plenamente no Pai. E a força do Pai estava nele. E a força do Pai fazia toda a obra no Senhor Jesus Cristo. E ele nos deu esse exemplo para a gente confiar plenamente no nosso Pai, no nosso Deus, no Espírito Santo, que é o Espírito do nosso Deus. O Consolador amado que o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar e tem enviado sobre a terra, sobre a alma, sobre a vida de todos aqueles que nele confiam e esperam por ele, que são chamados por seu decreto. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo é um bem-aventurado. Irmandade, há uma passagem que está escrito no livro de João, Santo Evangelho, melhor dizendo, do apóstolo João, no capítulo 5, do verso 17, que diz assim, E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É o verso 17, mas ele estava falando sobre o sábado, como está escrito um pouquinho para baixo aqui. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os judeus tentavam matar o Senhor Jesus Cristo por inveja e por eles achar que ele estava quebrantando o sábado e se declarando Filho de Deus. Então, por essas três coisas. E muito mais, né? Era terrível demais. O ser humano vendo algo que nunca tinha visto e procurando matar. É inacreditável. Mas o ser humano é assim. Sem Deus a gente é assim.
A gente não é melhor não, também não. Porque se a gente ficar sem Deus, a gente comete as mesmas coisas e até piores. Né? Porque quando a gente faz isso com o nosso irmão, a gente também está fazendo ao Senhor contra o Senhor. Porque na sua palavra está dizendo que aquele que faz um pequenino dele, está fazendo a ele. Então se a gente faz o bem, a gente está fazendo a ele. Se a gente faz o mal, está fazendo a ele também. Lembra na conversão de Saulo? Quando Jesus apareceu para Saulo, e Jesus disse, Saulo estava perseguindo o povo de Deus. Jesus apareceu para ele e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, quando faz para um pequenininho de Jesus, está fazendo para ele, seja o bem ou seja o mal. E aí, irmandade, eles ficavam horrorizados quando o Senhor Jesus Cristo se declarava Filho de Deus. E essa parte aqui é uma das partes que tem muitas igrejas que erram. Quando Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, as obras que ele fazia no sábado. Muita gente adota essa parte aqui para deixar de guardar o sábado. Querendo dizer que o Senhor era transgressor da lei. Não era transgressor da lei. Porque a gente precisa entender qual era o trabalho do Senhor Jesus Cristo. O trabalho dele era igual ao nosso? Não era. O trabalho dele era servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E nós lemos no Antigo Testamento que no sábado podia fazer o quê? Servir a Deus. Perceberam? Perceberam então, irmandade? No sábado, no Antigo Testamento, era permitido servir a Deus. Não era permitido fazer obras materiais, assim, servil, que não tinha nada a ver com a vontade de Deus, mas era permitido servir a Deus. E Jesus Cristo veio na terra para fazer o quê? Servir a Deus, pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, anunciar a paz, o amor, a misericórdia, a salvação. Esse era o trabalho dele. Perceberam que ele não era transgressor da lei? Ele não transgrediu em nada a lei. Ele era cumpridor da lei. Mas os homens pegam e interpretam isso aqui. Então, o Senhor Jesus Cristo trabalhava até agora, que no caso, o sábado. Então, nós podemos trabalhar também. Essa é uma interpretação errada. Se você estiver servindo a Deus, tudo bem. Aí tudo bem, você pode continuar trabalhando. Mas se fosse, no caso, né, antigamente, interpretando assim, eu trazendo para o presente, mas eu estou explicando o passado. Né? Então, se fosse servir a Deus, você também estava trabalhando de acordo com a palavra de Deus. Né? Mas, e aí? Então, como o sábado foi abolido ou não? Irmandade, nós percebemos, nós entendemos que o sábado não foi abolido. O sábado não foi abolido, porque o sábado é um dos 10 mandamentos. E a lei moral não foi anulada. Nós sabemos que nós não vivemos pela lei, mas pela graça. Mas nós não vivemos. Mas quer dizer, não é que não tem a lei, tem a lei. Né? Nós sabemos que tem a lei. Porque se a gente transgredir, a gente vai ser corrigido pela lei. A gente vai ser julgado pela lei. Percebe-se? Mas o que nos mantém de acordo com a santa palavra de Deus é a graça de Cristo, guiado pelo Espírito Santo de Deus na sua graça, que é um lugar celestial. Perfeito? Então, e aí? Como que a gente pode entender isso aí? Porque não é essa parte aqui não, irmandade, que vocês pensam. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também para anular o sábado. É preciso entender. Depois vai dar essa parte aqui também. Porque mesmo sem compreender claramente, deu também o certo. Mas eu vou mostrar para vocês aonde que está a parte que fala certamente do sábado no Novo Testamento. E todos vão entender e compreender claramente
a graça do Senhor Jesus Cristo. Então agora, Irmandade, nós vamos ler aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, deixa eu ver aqui, no capítulo 3, do verso 15 ao 19, depois eu vou ler alguma parte aqui. Capítulo 3, do verso 15 ao 19. Eu poderia começar a ler aqui do capítulo 3, do verso 1, mas eu vou começar a ler aqui do capítulo, do versículo 15. 15, né? É 15 mesmo. Vamos ler com a ajuda e a força de Deus. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Glória a Deus. Irmandade, essa parte aqui, quem conhece a Bíblia sabe perfeitamente do que eu estou falando. Quem não conhece, eu vou fazer uma explicação bem breve. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, o povo de Israel tinha ido para o Egito, ficou lá 430 anos, o Senhor Deus quis tirá-lo de lá, porque eles estavam sendo escravizados lá, sofrendo muito, e o Senhor queria tirar eles de lá para que eles pudessem servir ao Senhor. Perfeito? E então, quando eles saíram do Egito, eles peregrinaram até chegar na terra da promessa, que era Israel. Eles tiveram muitos, passaram muitos processos. Houve a perseguição dos egípcios a eles. O mar vermelho se abriu. Deus usou de Moisés, falou para Moisés abrir o mar vermelho. Moisés deu a ordem, o mar vermelho se abriu. Tocou o cajado lá, o mar vermelho se abriu em duas partes. O povo de Israel passou em seco pelo meio do mar. Glória a Deus. Os egípcios, ousados, já tinham sofrido tanto com as 10 pragas que Deus tinha mandado lá no Egito, tinha destruído tudo, e mesmo assim, eles estavam endurecidos, eles seguiam atrás de Israel, para perseguir Israel. Quando Israel atravessou do outro lado, e só estavam os egípcios no meio lá, do seco lá, o Senhor falou para Moisés, Moisés tocou o cajado lá nas águas, as águas fecharam, os egípcios morreram tudo, eles, os cavalos. E depois teve vários outros processos, até chegar na terra prometida. O Senhor mandou que eles fossem espiar a terra onde que eles iam herdar. Foram 10 homens. E aí, para espiar a terra. E a maioria deles voltaram com medo, falando mal da terra. Mas 2 homens, Josué e Caleb, falaram bem da terra. Eles trouxeram um cacho de uva gigantesco, que precisou de vários homens para trazer o cacho de uva. De tão boa que era a terra que emanava leite e mel. E aí eles ficaram com medo, o povo ficaram com medo. E murmurava contra o Senhor, tudo eles reclamavam, e o Senhor supria, fez manar cair dos céus, o pão para eles comer. Deu carne para eles. Aonde que não tinha água, o Senhor fazia brotar água da rocha. Tinha uma nuvem que no deserto, cobria eles para que o calor não abrasasse eles. De noite, frio, o Senhor mandava a coluna de fogo para que ficasse aquecido. Quantas obras o Senhor fazia com eles. Era tanta obra, irmandade, que é difícil até de falar a quantidade. Mas eles temeram. Eles viram as obras do Senhor, nosso Deus, e temeram. E aí o Senhor indignou contra eles. E por conta da murmuração, eles não puderam entrar na terra prometida, a não ser os de 20 anos para baixo. E dos que foram lá espiar a terra, só Josué e Caleb que entraram. E o resto era tudo de 20 anos para baixo. Os mais velhos não puderam entrar. Peregrinaram no deserto 40 anos, até que todo aquele povo terminou ali no deserto. Então é sobre essa parte que o Senhor está falando. Mas os filhos deles entraram, eles não entraram pelo medo, mesmo que o Senhor fez tantas obras, venceu reinos,
e tantas coisas. Mas nós sabemos que o ser humano é fraco. O ser humano muitas vezes vacila e erra. Mas Deus teve misericórdia dos seus filhos. E misericórdia de nós também. Vamos ler também, Irmandade, aqui no Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, na continuação, no capítulo 4, verso 1 até onde o Senhor der da gente ler, que agora nós vamos entender claramente se devemos ou não guardar o sábado, se o sábado foi abolido ou não. Nós entendemos que não, mas vamos entender então a questão. Temamos, pois que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta ainda que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Glória a Deus. Como está escrito aqui, nós lemos no versículo 8, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia? Mas o Senhor vem falando, renovando o seu repouso. E nós estamos aqui. E nós precisamos entrar, ou temos entrado nesse repouso. Porque olha bem para vocês verem. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Olha bem para vocês verem a sabedoria aqui. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Mas como assim? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas? Está falando de quem? Vamos voltar atrás aqui, que nós lemos aqui. Porque nós, está falando de nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Entenderam, Irmandade? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. É isso. O sábado, na verdade, foi estabelecido na sua graça. É o dia da eternidade. Aquele que entra na graça de Deus, entrou no repouso. É o dia da eternidade. Se você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar para trás, seguir em frente, na graça de Deus, certos entrarão na Sião celestial, que é a Nova Jerusalém. Está estabelecido o sábado. É o dia da eternidade. Então, agora, todos estão preparados e prontos para fazer toda boa obra, para servir a Deus em novidade de vida. E o Senhor, com a sua misericórdia, nos perdoa todos os pecados. Nós podemos, com isso, servir o Senhor em livre e espontânea vontade, fazendo toda a boa obra no Senhor. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso pensai e isso fazei. Porque o Senhor é aquele que estabeleceu todas as coisas pelo seu imenso amor e misericórdia. O sábado está estabelecido nesta palavra. Todos os que creram na palavra de Deus foram justificados, entraram naquele repouso, como disse. Porque o repouso era o dia 7º. O 7º, como o povo está dizendo, sábado,
é repouso. Sábado e o dia sétimo é a mesma coisa, é o repouso. Repousou, terminou o Senhor Deus de fazer sua obra no dia sétimo e o santificou e o abençoou. Repousou das suas obras. Permitiu que os homens guardassem o sábado. E agora, na sua graça, ele estabeleceu o sábado. Então, se você creu, você não está transgredindo o sábado, não. Você não precisa guardar um dia específico. Não. Você entrou na graça. Todo dia é o dia da eternidade. Como está escrito na sua palavra, é o dia da eternidade. Você está na graça de Deus. Está estabelecido o sábado. Aqui nós lemos claramente, porque nós, o que temos crido, entramos no repouso tal como disse. Aqui, ó. Porque em certo lugar disse assim no dia sétimo, no versículo 4. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Glória a Deus. Percebe-se, irmão? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Todos os que estão fora, que não creem em Deus, têm que entrar nesse repouso, têm que crer no Senhor Jesus Cristo, para que possa entrar no seu repouso, na sua graça bendita, e viver eternamente o dia da eternidade. Percebeu, irmandade? A obra do Senhor Jesus Cristo? Muitos pensando que não está guardando o sábado, mas estão. Está estabelecido o sábado. Você creu na palavra de Deus? Creu em Jesus Cristo? Foi batizado, desceu nas águas do santo batismo, levantou uma nova criatura, pura, santa, santificada para a honra e glória do Senhor, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro, derramado no duro madeiro da cruz. Tu entrou no repouso de Deus, a graça bendita. Tu chegará a Nova Jerusalém. Vamos ler aqui, irmandade, mais uma parte. Também tem uma parte aqui, no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, Apocalipse do apóstolo João, Apocalipse de João, capítulo 21, verso 23 ao 25. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Os reis da terra não são reis constituídos por homens. É o servo de Deus, porque está escrito na sua palavra, aqui no próprio Apocalipse mesmo, que Deus nos fez reis e sacerdote do seu reino. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo são reis e sacerdotes e vão reinar na Nova Jerusalém para toda a eternidade. E o seu reino nunca mais terá fim. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Glória a Deus. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Procuremos, irmãos, entrar naquele repouso. Não demore, se converta a Deus, deixa toda a ignorância, deixa toda a mentira, tudo isso, essas vaidades que nos afasta de Deus, né? Você pode até ter as suas riquezas, mas que não seja somente elas. Que você tenha no coração a certeza da vida eterna e que as riquezas sejam apenas sombra da sua vida espiritual. Que quando você tombar na terra, você possa subir para a sua casa eterna, Nova Jerusalém, para morar com o Cordeiro de Deus. Irmandade, perceberam? O sábado não foi abolido, mas não precisa guardar um dia específico, porque todo dia
é o dia do Senhor. Está estabelecido o dia da eternidade para aqueles que entraram no repouso de Deus. Leia a palavra vocês mesmos e peça a Deus entendimento, Ele vos dará. Esse é o entendimento. A palavra de Deus, como está escrito. Vamos voltar lá em Hebreus, no mesmo livro que a gente estava lendo, né? Para a gente compreender o final da palavra lá que estava dizendo. Vocês veem que interessante? Glória ao nome santo do Senhor. Porque a palavra de Deus só para capítulo 4, né? Do verso 12, porque nós terminou até o 11, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus pode entrar no seu coração, fazer transformação, te converter do pecado à santidade, do mal à bondade, das trevas para a luz, da perdição para a salvação e te levar para a eternidade para morar com o Cordeiro de Deus. Você pode ser um bem-aventurado. Não se ensoberbeça, mas creia. Tenha fé. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Glória ao nome santo do Senhor. Nova Jerusalém, não haverá noite, é o dia da eternidade. Aquele que creu entrou no repouso de Deus. Está estabelecido o sábado, porque são estatuto eterno. Eterno, não é perpétuo, é eterno, para toda a eternidade. O sábado está estabelecido. Não tem necessidade de você guardar um dia específico como era no Antigo Testamento. Porque a plenitude dos tempos chegou. O Filho de Deus foi revelado, porque estava falando nas profecias até que a luz fosse revelada. A luz foi revelada. O entendimento, o conhecimento de Deus chegou. A plenitude dos tempos chegou. A sua graça bendita. Glória a Deus. Irmandade, eu agradeço a Deus por essa força, por esse entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela vai libertá-los, assim como tem nos libertado. Eu agradeço a Deus por essa força, e só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém.